Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e a gente tem a taxa Selic super alta, aumentou bastante, já está quase beirando aí os 13% ao ano, a gente teve na última reunião do Copom, taxa Selic determinada em 12,75%, o que acaba sendo uma boa notícia para os investidores em si, porque fica até mais fácil a gente investir. Por exemplo, se você comprar um Tesouro Selic ou algum CDB, alguma coisa assim, você já tem uma rentabilidade alta ali na renda fixa. Mas isso quer dizer que não vale mais a pena investir em ações e fundos imobiliários? Com certeza continua valendo a pena. E nesse vídeo aqui de hoje eu vou te mostrar 10 opções, 10 investimentos aí com dividendos, que só com os dividendos já pagam mais do que a taxa Selic paga no ano, ou seja, acima de 12,75%. Então fica comigo nesse vídeo que você vai entender bem como você monta aí uma diversificação de carteira para ganhar mais dinheiro com os investimentos. Vamos lá! Bom, galera, então eu vou falar aqui de alguns fundos imobiliários e algumas ações, sempre com foco em dividendos, que estão pagando aí super bem, mais do que 12,75% ao ano. E óbvio, a gente vai começar aqui com os fundos imobiliários. Eu sei que vocês gostam bastante, eu também gosto, e eu já vou colocar aí na tela para vocês verem um levantamento com o dividend yield anualizado aí por setores dos fundos imobiliários. Olha só que interessante. Quem está pagando mais? São os recebíveis imobiliários, né? Os famosos fundos de papéis, que estão ali numa casa de 13,74% ao ano. Então, os fundos imobiliários que pagam mais do que a taxa Selic hoje em dia são os fundos de recebíveis, né? Os fundos imobiliários de papéis. Então, seguindo esse ranking aqui, a fonte desse estudo foi o Santander, tá? Os recebíveis imobiliários ali ganhando disparado, sendo que o IFIX, a média dos fundos imobiliários, está pagando 9,2% ao ano, né? Esse dividend yield anualizado, beleza? E óbvio que a gente tem que pensar também que os fundos imobiliários, eles são renda variável, né? Podem ter uma valorização ou desvalorização. Vou colocar também esses dados aqui na tela. Por exemplo, ó, os fundos imobiliários híbridos renderam 3,46% de valorização apenas no último mês. E se a gente for olhar a rentabilidade apenas no ano de 2022, os recebíveis já valorizaram ali 3,36%. Então, além de pagar um dividendo aí bem alto, aí, na média na casa dos 13,7%, também valorizaram ao longo do ano de 2022. É sim uma classe de ativos para a gente ficar de olho, né? Já fiz outros vídeos aqui no canal mostrando para vocês que alguns desses fundos estão baratos, outros nem tanto. Os fundos de tijolos bastante baratos. Vou deixar aqui em cima, depois você passa lá para assistir esse outro vídeo, porque o foco aqui hoje é falar de dividendos, dividendos altos. E importante, hein, galera? Muito, muito importante. Quando a gente fala desse tipo de investimento, é algo para longo prazo, tá? A gente não fica olhando muito o sobe e desce ali no curtíssimo prazo, de um dia para o outro, uma semana para outra, ou mesmo de um mês para o outro. Eu vou te mostrar agora aqui esse detalhe, porque é tão importante a gente pensar no longo prazo quando a gente foca em dividendos, quando foca em fundos imobiliários. Olha isso. Eu entrei aqui dentro do site da Toro Investimentos, né, que é a corretora que eu uso para fazer meus investimentos, e olha que interessante esse levantamento que eles fizeram aqui, tá? Primeiro, vamos olhar o IFIX, né? O que é o IFIX? É a grande média dos fundos imobiliários. Vamos ver um desempenho histórico. Aqui a gente está puxando desde 2010 até o comecinho de 2021. Essa linha do meio, aqui, essa linha cinza, é o CDI, né? Ou seja, a taxa Selic. A gente vê que os fundos imobiliários performaram muito bem nesse tempo todo, tá? Com uma valorização aí bem maior e muito maior também que a gente olhar apenas o Ibovespa, né? Que são as principais ações da Bolsa. Então, quando a gente pensa nos fundos imobiliários, eles têm uma certa estabilidade, né, uma segurança do mercado imobiliário e também tem repercutido muito bem, tanto a valorização quanto o pagamento dos dividendos. E olha só que interessante que aqui nessa matéria a gente vê alguns dados bem legais, ó. Quais são os fundos imobiliários que têm maior número de cotistas? Deixa aí nos comentários se você é um desses aqui. Olha só, o MXRF11 é o fundo com maior número de cotistas aqui da Bolsa do Brasil, seguido do HGLG e do BCFF11, e tem toda essa lista aqui, você pode dar um pause para dar uma olhada, mas eu quero saber de você. Se você tem algum desses fundos imobiliários, deixa o seu comentário aqui embaixo para a gente ver se faz sentido isso que está aqui.
E eu tenho um outro gráfico aqui para te mostrar que é bem interessante, olha só, que são os fundos imobiliários com a maior valorização da cota somada aos proventos, né, esses dividendos pagos aí. Por isso é muito importante pensar em dividendos em fundos imobiliários para o longo prazo. Olha isso. Aqui dentro desse ranking, né, desde a criação do fundo, ou seja, do seu IPO, né, quando ele começou a ser negociado, até agora, eu acho que esse ranking aqui está pegando até o final de 2021, provavelmente. Então, o primeiro fundo dessa lista aqui é o FLMA 11, que já teve uma rentabilidade junto com os dividendos de 361,8%, né? Isso é muita coisa, né? Se a gente pensar, esse fundo aqui, ele é mais ou menos lá do ano 2000, quando ele fez essa abertura de capital, né? Quando ele começou a ser negociado na bolsa, já trouxe um lucro bem grande aí para os seus cotistas. Esse fundo especificamente, ele é um que eu não gosto tanto porque, se eu não me engano, ele tem só um ou dois imóveis, né? Uma diversificação bem pouca, né? Bem baixinha ali dentro desse fundo. Gosto mais de outros, como por exemplo, a gente pode até pegar o segundo lugar desse ranking, que é o HGBS 11, que é um dos maiores fundos de shopping center aqui do Brasil, né? Uma rentabilidade acumulada aí de 284%, sendo que esse fundo aqui, ele começou a ser negociado lá em 2007, tá? A gente consegue perceber que quando a gente tem o longo prazo, a valorização mais os dividendos faz com que esse cotista ele tenha um aumento de patrimônio mesmo, que acumule riqueza. E para a gente extrapolar um pouquinho aqui só mais esse gráfico, né? Eu achei bem interessante quando a gente olha vários fundos da mesma gestora, né? Todos esses fundos que começam com HG, eles são da Credit Suisse, né? A Heading Grifo Credit Suisse, né? Por isso, esse nome aqui a gente tem vários, é uma das gestoras mais famosas de fundos imobiliários, né? Então, a gente tem o HGBS 11 aqui nessa lista, o HGPO, o HGLG, o HGRE, são fundos aí que já performaram muito bem ao longo do tempo. Ah, e deixa eu aproveitar que eu tô aqui dentro do site da Toro, eles colocam até esse banner aqui que eu gosto bastante, ó. Eles falando que é o jeito mais fácil de investir, então eu gosto bastante da corretora, eles são super parceiros aqui do canal, você já deve saber. E detalhe importante, com o link que eu sempre deixo na descrição, você ganha o meu livro de graça, tá? Dentro dessa parceria que eu tenho com eles, você abre a conta através desse link, ativa, né? Manda o seu dinheiro para lá, começa a investir e automaticamente, ali depois de uns 4 ou 5 dias, eles mandam um e-mail para você, onde você envia o seu endereço e aí você vai receber na sua casa o meu livro gratuitamente. Muito bom, não é? Vou deixar o link aqui embaixo para você aproveitar também. E agora vamos para a lista então desses 10 ativos, fundos imobiliários e ações que estão pagando mais do que a taxa Selic. Vamos lá, começando pelos fundos imobiliários. Pode colocar aí na tela, o primeiro lugar aqui que a gente vai falar hoje é o fundo imobiliário RSR11. Óbvio que um fundo de papel, né, que são esses que estão pagando mais, e a gente tem uma rentabilidade ao longo dos últimos 12 meses de 13,74%. Um outro fundo imobiliário de papel que está pagando muito bem é o Bari 11. Olha só, 13,27% ao longo dos últimos 12 meses, com contratos ali relacionados à inflação e à taxa Selic, por isso estão pagando muito bem. E o terceiro lugar aqui que eu quero falar para vocês é empatado, por quê? Porque a gente tem o KNHY e o KNIP11 que estão pagando super bem aí, mais do que 14%. Só que tem sempre um asterisco nesses fundos, né? Porque eles são só para investidores qualificados, aqueles que têm mais de R$1 milhão. Por isso que eu trouxe como exemplo aqui um outro fundo que é o KNCR11, tá? Se a gente for olhar, importante isso, hein? Se a gente for olhar os últimos 12 meses, ele pagou menos do que a taxa Selic, né? 8,02%. Mas ele pagou menos que a taxa Selic atual, né? Porque a gente sabe que a taxa Selic vem crescendo ao longo desse último tempo. O que eu quero dizer com isso? Esse fundo imobiliário, ele sempre paga mais do que a Selic. Vai pagar algo em torno ali, sei lá, de 104%, 110% do CDI, digamos assim. Um fundo muito seguro. E é dessa gestora, a Quineia, que esses outros fundos que eu coloquei aqui também, o KNHI e o KNIP. Mas o KNCR ele não é especificamente para investidores qualificados. E eu conheço alguns analistas que, quando eles recomendam esses fundos aí mais qualificados, quando a pessoa não é, eles falam, compra o KNCR, que está de bom tamanho, a gestora é a mesma, tem bastante qualidade e vai acompanhar sempre acima a taxa Selic, tá bom? Então, 3 fundos imobiliários aqui, a gente já falou, vou te mostrar agora 7 ações que têm essa tendência de pagar mais do que a taxa Selic. Olha só,
Essa matéria aqui saiu lá na Infomoney e a gente tem aqui os sete ações, tá? Use Minas, a Blau, que é uma farmacêutica, então a gente pode ver que tem uma tendência. Essas duas são indicações, digamos assim, da própria XP. Uma rentabilidade da Uzi Minas de 14,5% com os dividendos e a Blau, que é essa farmacêutica, 13,5%, tá? Então, acima da taxa Selic. E a Santander Corretora também fez algumas recomendações. Marfrig, temos também CEMIG do setor de energia elétrica, que é bastante famoso, bom pagador de dividendos. Temos a CSN Mineração, a Braskem e uma construtora, a Cury, tá? Então, a gente sabe sim que existem alternativas de investimento que pagam mais do que a taxa Selic, mas a gente tem que entender que renda variável pode subir, pode cair, e é a diversificação dos investimentos que faz a gente ganhar o jogo, tá bom? Deixa aqui embaixo sempre os seus comentários, que eu volto aqui para ajudar vocês. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.